E aí pessoal, beleza? Estamos aqui diante de mais uma daquelas questões clássicas da física. Essa questão caiu no vestibular da FUVEST e diz o seguinte: um disco rola sobre uma superfície plana, sem deslizar. A velocidade do centro O é V0. Em relação ao plano de rolagem, responda: letra A, qual é a velocidade VB do ponto B? Qual a velocidade VA do ponto A? Pois bem, aqui embaixo nós temos o desenho da situação. Nós temos aqui o disco que está rolando para a esquerda e ele não desliza. Isso quer dizer que, ao mesmo tempo que ele está se movimentando para a esquerda, ele está rotacionando completamente. Não acontece de simplesmente esse disco ele se movimentar para a esquerda sem haver o seu rolamento. Ele fala que a velocidade desse centro O aqui é igual a V0, está indicado na figura. E ele pergunta em relação a esse plano de rolagem, onde ele está, qual vai ser a velocidade do ponto B, que é esse aqui, e qual será a velocidade do ponto A, esse aqui de cima. Basicamente, podemos dizer que qualquer ponto desse disco vai ter dois movimentos parciais, o movimento de rotação e o movimento de translação. O movimento resultante, observado no plano de rolagem, será a composição desses dois movimentos. E aqui em cima podemos ver a animação de como vai se dar esse movimento. Nessa figura de cima, nós vemos uma fotografia do que representaria, nos pontos A e ponto B, o movimento de rotação desse disco. Então, por exemplo, no ponto A, já que o disco está se movimentando para a esquerda conforme indica a velocidade V0, nós temos que no ponto A, essa movimentação gerará para a esquerda um vetor velocidade V0. E enquanto isso, no ponto B, como ele está rotacionando no sentido anti-horário, no ponto B haverá um vetor velocidade menos V0, indicando justamente o sentido inverso àquele observado no ponto A. Isso do ponto de vista da rotação. Já no que se refere à componente parcial do movimento de translação, podemos dizer que quaisquer pontos deste disco estão se movimentando com a mesma velocidade V0 para a esquerda. E por fim, podemos dizer que o movimento resultante será a combinação desses movimentos parciais, tanto de rotação quanto de translação. E para a gente entender qual vai ser esse movimento resultante, basta que nós façamos a soma vetorial em cada ponto do nosso disco. Então, no ponto A, nós somaremos V0 com V0 para a esquerda, obtendo o vetor 2V0. No centro O, nós teremos a componente aqui nula, no primeiro caso, e no caso da direita, do movimento de translação, a componente para a esquerda no valor também de V0. Então, será mantido esse valor que foi indicado inicialmente. Já para o caso do ponto B, nós teremos para o movimento de rotação a componente indicando um vetor para a direita no valor menos V0 e outro no movimento de translação para a esquerda igual a V0, de forma que esses dois vetores são iguais em módulo, porém têm sentidos contrários, eles se anulam. Então, podemos dizer que o vetor resultante no ponto B de contato com o plano de rolamento vai ser VB igual a 0. Dessa forma, nós chegamos à resposta da questão. Letra A, qual a velocidade VB do ponto B? Vimos aqui que VB é igual a 0. E a velocidade VA do ponto A igual a 2V0. E então, o que achou? Faça um contato comigo por e-mail para conhecer melhor o nosso projeto. E não deixe de visitar, curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal no YouTube. Porque o lema do Ilha Física é ensinar na linguagem do aluno. E aí, vem com a gente?